Boa noite, irmãos. Com muita alegria que vamos dar continuidade aos nossos estudos. O tema da noite é a identificação dos espíritos. E eles se encontram conosco, né? Eles se encontram conosco. Então, inicialmente, tem algumas questões, né, para provocar a nossa reflexão sobre o tema, né? Então, será que é importante identificar os espíritos que se comunicam? Essa é a primeira questão, né, que eu trago para as nossas reflexões. Sempre devemos nos preocupar com a sua identidade? Haverá alguma ocasião em que ela seja secundária e até mesmo desnecessária, a identidade dos espíritos? Então, Allan Kardec, ele dividiu as comunicações de uma maneira didática em 4 categorias, né? As comunicações grosseiras, as comunicações frívolas, as sérias e as instrutivas. As comunicações grosseiras são também consideradas comunicações imperfeitas, né? São comunicações triviais ou banais, insignificantes, obscenas, orgulhosas, arrogantes, malévolas e até mesmo desumanas. Essas são as comunicações grosseiras. Já nas comunicações frívolas, são comunicações que não têm assim tanta importância. E são comunicações de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões. No entanto, são maliciosos, né? Nem tanto assim espíritos maus, mas a questão da malícia, da brincadeira, né? E também não se importam, né? Ou não ligam com aquilo que eles dizem. Já as comunicações sérias, ou algumas aparentam seriedade, né? Porque são comunicações de espíritos sérios ou de espíritos pseudo-sábios, ou até mesmo espíritos presunçosos. Então, nesse tipo de comunicação, nós temos que separar o joio do trigo, ou seja, as verdadeiras das comunicações falsas. E as comunicações instrutivas, que são comunicações esclarecedoras. Essas são as comunicações sérias, né? E que tratam de questões morais, da filosofia ou da ciência. Mas falando basicamente da identidade dos espíritos. É uma das questões mais controversas, das mais complicadas, das mais difíceis para o espiritismo, né? Porque depois da obsessão é uma das maiores dificuldades, segundo Allan Kardec, se tratando de espiritismo. Então não é um tema fácil. Para nós que estamos no COEM, não é fácil a questão da identidade dos espíritos. Mas Allan Kardec nos dá uma pista muito interessante, que julga-se os espíritos como os homens, pela linguagem. Então, o mais importante na comunicação é a linguagem, né? Até tem um exemplo muito simples: se apresentar um espírito com o nome de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, com banalidades, com infantilidades, não pode ser o Chico Xavier. O espírito de luz, né? O espírito tão bom. Então, um espírito com o nome do Chico Xavier não pode se apresentar com banalidades ou infantilidades. No entanto, se apresentar com o caráter do Chico, né? Ou algo relevante do aspecto da moral, aí sim nós podemos dizer que temos condições de afirmar que é o Chico ou algum espírito do nível dele. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome desse espírito. Então, o importante é a mensagem e não o espírito. À medida que os espíritos eles vão se purificando, eles passam a trabalhar em equipe, trabalho coletivo. E aí o individual não é o mais importante. Aí é importante o coletivo. Às vezes nós falamos assim, a equipe de Jesus. E é isso mesmo, a equipe de Jesus. Então são vários espíritos. Porque nas nossas orações, às vezes nós pedimos para o mestre. Então, necessariamente é Jesus que vai atender? Não, mas é um espírito em seu nome, da equipe de Jesus. Então, na medida que os espíritos vão se evoluindo,
os caracteres da sua personalidade, eles vão perdendo a importância. Mas o espírito, ele não perde a sua individualidade. Ele mantém a sua individualidade. Só que o mais importante não é os caracteres da sua personalidade. Até porque um espírito bom, né, os espíritos puros, já trilharam por várias encarnações aqui na Terra. Então ele não precisa se apresentar com a roupagem, né, de uma encarnação anterior. Isso já não é mais necessário. Né? Então, na condição de espíritos superiores, ou dos espíritos puros, o nome que tiveram na Terra, esse é insignificante, não tem nenhuma importância. Outra coisa também, às vezes, nosso anjo da guarda, o anjo da guarda é que faz o serviço. Então, a gente faz uma prece ou para Jesus, ou para o Chico Xavier, ou para o Dr. Bezerra de Menezes. Às vezes, quem vai nos atender é o anjo da guarda. Porque os espíritos, eles são fraternos. Nós não. Nós ficamos emburrados, né? Poxa, mas vem no nosso centro, vai no centro do outro. Vem na nossa reunião mediúnica, vai na reunião mediúnica do outro centro. Nós ainda temos essa coisa, né? Infelizmente. Os espíritos não, eles não dão bola. Se a gente está pedindo, o espírito pode ajudar, ele não se importa para quem que a gente está pedindo ajuda. Ele vem e nos auxilia. O mesmo ocorre quando o espírito superior se comunica, né? Então, tudo que ele fala, toda a mensagem que ele está trazendo, o importante é a mensagem. E, em último caso, se não for o espírito que nós estamos imaginando, né? Por exemplo, o Chico Xavier, vai ser um enviado seu. Porque o próprio espírito também manda um enviado, né? Que vem em seu nome. Da mesma maneira, quando nós trabalhamos, né, e a gente precisa falar com alguém, principalmente em repartição pública. Não, tem o chefe do setor, só que o atendente é que fala em nome dele. Né? Às vezes tem o banco, nem sempre a gente vai falar com o gerente. Vai falar com alguém em nome do gerente do banco. É como se estivesse falando com ele. Agora, é claro que alguns assuntos têm que ser com o gerente. Então, conforme o pedido, a oração, ou até mesmo o merecimento, aí sim vem o próprio espírito de luz. E não um enviado em seu nome. Das comunicações, das instruções gerais, quer dizer, quando é para todo mundo, então os espíritos superiores, como eu já falei, eles formam todo o coletivo, né? E nos interessa a mensagem, né? E o que deve ser julgado, portanto, é a qualidade dessa mensagem. Quando é uma comunicação íntima, aí é importante a gente saber quem é o espírito. Quando é uma comunicação íntima. Aí a gente tem que saber quem que é o autor. Né? Aí sim nos interessa. Portanto, nessas circunstâncias, é que nós temos que ter a certeza de que quem está falando é aquele espírito familiar, que não é um outro espírito. Isso nas comunicações íntimas. Os espíritos, eles dão espontaneamente provas irrecusáveis da sua identidade. E quais são essas provas? Né? Seja pela linguagem, pelo emprego das palavras, pela citação de certos fatos, né? E também por certas particularidades de sua vida. Então, aí ele vai dando para nós alguns caracteres, né? E que revelam ser esse espírito. Também tem algumas provas, né? Como as provas de identidade, como caligrafia, né? Ou a própria assinatura. Até isso eles podem oferecer como prova. Muito embora os espíritos nos alertam que, assim como entre nós, há as pessoas que acabam falsificando assinaturas, no mundo dos espíritos também há espíritos falsários. Então a gente tem que tomar cuidado com relação à caligrafia ou mesmo à assinatura. Mas a melhor de todas as provas da identidade é a linguagem e as circunstâncias daquela comunicação ou daquela mensagem. Né? Gente, eu preparei para 90 minutos, mas é 30, então eu estou adiantando um pouco aqui, alguns slides, tá? Uma outra oportunidade mas nos estudos a gente vai ver tudo isso também. Bom, se a identidade absoluta dos espíritos é uma questão acessória, então nós podemos dizer que, com relação a
individualidade deles, né, que as suas qualidades, o mais importante é a qualidade dessas mensagens. Agora, se é um bom ou mau espírito, né, a gente vai ver com relação à escala espírita, ao grau que ele se encontra na escala espírita. Isso acaba sendo mais importante do que a sua identidade. E na escala espírita, Allan Kardec faz uma divisão em 3 categorias, né, que são os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. A linguagem, ela revela a sua procedência, quer pelos pensamentos. É importante que a gente entenda que a gente consegue enxergar pelos pensamentos, mais pelos pensamentos do que pela forma que ela se apresenta. Bom, alguns atributos de um espírito bom, para a gente poder identificar que é um espírito bom. Vai ser a bondade, a afabilidade, né? Então, esses atributos são essenciais de um bom espírito. Então, quando ele se apresenta sendo bom, afável, então nós já sabemos que é um bom espírito. Não tem ódio, né? Que mais? Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas com moderação. Com moderação. Então, esse é um bom espírito, né? Falando da identidade dele. E que mais? Agora, quando tem falta de bondade, quando não existe a generosidade, então não pode ser um bom espírito, né? A inteligência não é assim o mais importante. Por quê? Porque às vezes um espírito pseudo-sábio, que é muito inteligente, não vai trazer uma mensagem boa, né? Então a inteligência não é o grau o mais importante na hora da gente identificar os espíritos, porque com certeza nós vamos encontrar espíritos muito inteligentes e que, no entanto, são pseudo-sábios, ou seja, inclinados para fazer o mal. Não há comunicação que não resista a uma crítica rigorosa. Normalmente os bons espíritos, eles que nos auxiliam, que nos orientam a fazer uma crítica rigorosa. Isso não significa dizer, da nossa parte, que nós vamos ser ingratos, mal educados, né? Que a gente vai ficar desconfiando do espírito de uma maneira deselegante, desleal. Quer dizer, a gente tem que respeitar muito o espírito. Aí tem uma mensagem de São Luís que fala que uma recomendação há que nunca será demais repetir, que é de pensar, pesar e meditar, de submeter ao cadinho da razão, mais severa que todas as comunicações que recebermos. Então, qual que é a recomendação dele? Que a gente tem que meditar bastante quando o Espírito se apresenta até nós. Tem que prestar muita atenção na mensagem, né? Então, não há outro critério, senão um bom senso, para a gente identificar um espírito, que a gente vai apreciar ele pela linguagem, né? Que um bom espírito não pode proceder, admitindo que os bons espíritos só podem dizer fazer o bem, de um bom espírito não pode proceder o mal, né? Então, se é um bom espírito, só vai fazer coisas boas, só vai dizer coisas boas. E os espíritos superiores usam sempre uma linguagem digna, nobre, elevada, sem eiva de banalidades. Isso os espíritos superiores. Os espíritos inferiores, né, eles expressam todas as paixões humanas, porque nós somos espíritos, né? Então, toda expressão que denote baixeza, pretensão, arrogância, fanfarrice, acrimônia, isso tudo é indício de inferioridade. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvidas sobre a sua procedência com relação ao espírito. Então, a linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica, se não na forma, pelo menos no fundo. Isso também é importante para nós. Se duas comunicações entrarem em contradição, né, duas comunicações, então como é que a gente vai saber qual que é a verdadeira?
é aquela que nada desminta o conhecido caráter da personagem que está se apresentando. Então é essa avaliação que a gente vai fazer. Ou seja, se o espírito que se apresenta com o nome Dr. Bezerra de Menezes, então vai ser um espírito falando sobre união, sobre unificação, sobre amor, sobre paz, porque são essas as bandeiras desse espírito, né? E nunca promovendo a separação, a desunião, né? Os cismas. Os bons espíritos dizem só o que sabem. O que eles não sabem, eles ficam em silêncio ou falam com a maior franqueza: eu não sei. Isso os bons espíritos, né? Agora os maus, eles falam de tudo que vem à sua mente. Eles não se preocupam com a verdade, né? Os maus espíritos. Os bons espíritos nunca determinam datas. Eu já vi aí espírito falando assim, qual que é o dia, qual que é a hora e qual que é o minuto que vai começar o mundo de regeneração. Os bons espíritos não dão data. Nós sabemos que está acontecendo o processo de regeneração, mas os bons espíritos, então, vamos tomar cuidado com espíritos que ficam dando data, horário, local, viu? A roupa que a gente vai estar vestido na hora, muito cuidado. A previsão de qualquer acontecimento para uma época a previsão de qualquer acontecimento para uma época é um indício de mistificação. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Que os espíritos superiores se exprimem sempre com simplicidade, né? O seu estilo é conciso e eles têm também a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras. Isso também é dos bons espíritos. Já os espíritos inferiores ou falsos sábios, esses usam de muita soberba e dão ênfase ao vazio das suas ideias. Usam de uma linguagem muito pretensiosa, às vezes até ridícula ou obscura, à força do que realmente pareça ser. Ou seja, às vezes eles querem mostrar um conhecimento e às vezes não têm esse conhecimento. Os bons espíritos nunca ordenam. Olha, gente, isso é muito importante. Os bons espíritos nunca dão ordens, né? Eles não se impõem. Olha, isso é muito importante para a gente identificar. Quer dizer, se o espírito está se impondo, né, se está ordenando, não pode ser um bom espírito. Agora, os maus, esses são imperiosos, né? Dão ordens, querem ser obedecidos e não se afastam. Haja o que acontecer, não se afastam. Aí eles também não gostam das pessoas que apelam para a razão. Eles têm até ódio de quem apela para a razão. Claro, né? Porque a razão acaba com o argumento deles, né? Os bons espíritos também não ficam lisonjeando, bajulando a gente. Não tem muito disso, não, né? Agora, os maus, esses ficam elogiando a gente, estimulando principalmente no médium o orgulho e a vaidade. Então o médium fica vaidoso: olha o que o espírito está falando de mim, olha o que ele está falando para mim, estou ficando bom mesmo, hein? Eu sou o cara. Quer dizer, é um espírito mau que está iludindo, né? Que está valorizando o orgulho e a vaidade do médium. E tem médium que cai em tentação mesmo por conta disso, né? Porque nós não somos perfeitos, né? Então muito cuidado com o espírito que fica bajulando muito. Só os espíritos vulgares dão importância às particularidades, às mesquinharias, né, a coisas incompatíveis com a ideia de um espírito elevado. Só os espíritos vulgares, ou aqueles espíritos que não são bons, né? A gente tem que desconfiar de nomes singulares e ridículos que alguns espíritos adotam quando querem impor a sua palavra, né, a sua versão ou a sua credulidade. Então, a gente toma muito cuidado, né, com os nomes que eles apresentam. E nós temos também que desconfiar dos espíritos, né, que se apresentam dando nomes importantes. A gente tem que ficar com o pé atrás, sim, né? Senão, a gente tem que ter uma certa reserva com esses espíritos, porque às vezes se apresenta como espírito de luz só para aguçar no médium a sua vaidade,
Oh, já pensou, hein? O Eurípides Barçanufo se comunicando através da minha mediunidade. Oh, eu sou forte mesmo. Isso não é Eurípides Barçanufo coisa nenhuma. Então tem que tomar cuidado. Os bons espíritos são muito cuidadosos no tocante às atitudes, né, com relação aos conselhos, ou onde tem que haver algum tipo de aconselhamento. Porque os conselhos deles são mais a nível geral, não é muito particular. Já os maus ficam nas minúcias, né, nos mínimos detalhes. Então tem espírito que fala, agora você pode tomar água, você vai colocar uma calça preta, você não precisa fazer regime, seu médico está enganado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses espíritos. Os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Agora os maus, eles vão enfatizar os nossos erros, né? Quer dizer, eles vão procurar o quê? A de semear discórdia, os maus espíritos. Os bons espíritos só prescrevem o bem, né? Eu ia passar uma história, eu ia passar um vídeo para vocês, mas por conta do horário eu não vou passar esse vídeo, mas é uma história que rodou aqui no grupo do Grupo Espírita Luz e Amor. E é muito interessante, porque é uma médium, e ela apresenta um programa na televisão, e então ela está fazendo uma proposta para que as pessoas pudessem orar para as pessoas. E aí, no meio da prece, ela começa a fazer uma prece, e há uma transfiguração, ela muda a voz, muda até a sua face, e se apresenta um espírito. Eu ia fazer uma brincadeira e ia perguntar para vocês, quem é esse espírito? E na internet tem uma celeuma, porque uns dizem que é o Chico Xavier, outros dizem que é Bezerra de Menezes. Como eu não vou mostrar o vídeo, posso afirmar para vocês que bom, também não vou falar quem que eu acho, mas eu tenho também uma ideia de quem seria. Mas o importante é a mensagem, não é o espírito. Então, para quem está no grupo do Luz e Amor do WhatsApp, sabe que história que eu estou contando, né? Porque passou aí, todo mundo viu. Mas eu ia brincar com vocês, né? Eu ia perguntar, quem é esse espírito, né? E tem gente que fala que é Eurípides Barçanufo, e outros dizem que é Bezerra de Menezes. Pouco importa. É isso que os espíritos estão ensinando. É isso que a gente tem que se preocupar com a mensagem, né? Os espíritos maus, a ação deles sobre o médium é às vezes violenta e provoca movimentos bruscos e intermitentes. Uma agitação febril e convulsiva que destoam da calma e da doçura dos bons espíritos. Então isso para nós também é importante, né? A ação dos espíritos maus, ela é violenta, né? Ou o médium acaba sentindo algumas coisas diferentes, algumas dores, né? Palpitações pelo corpo, ao contrário do bom espírito, que normalmente o médium ele vai se sentir bem quando é um bom espírito. Ele vai se sentir muito bem, dada a sua energia, o seu magnetismo, né? Então vai fazer muito bem para o médium, um bom espírito. Muitas vezes os espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios que se dispõem para dar conselhos falsos. E às vezes a gente acaba caindo, né, nessas armadilhas. Então, em síntese, eles falam que para a gente fugir desses espíritos maus, a maior cautela é prestar muita atenção na mensagem. É isso que de fato importa para nós, né? E do mais, né, vamos para a prática, porque o nosso horário está nos convidando, né? Em outra oportunidade a gente fala um pouco mais, muito embora todos esses assuntos serão tratados, né, nos nossos estudos. Tá? Então, até mais. Não sei se a Silvia que vai dar o encaminhamento agora.